Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Louvado seja Deus por mais uma live transmitida pela Igreja Evangélica Peniel. O amor transforma a igreja. Eu sou o pastor Fábio Souto e nessa noite estamos muito felizes por podermos chegar até você por meio dessa transmissão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cubra de copiosas bênçãos e que o sangue de Cristo seja aspergido sobre ti e sobre a tua família. Louvado seja o Senhor por isso. Desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que se inscreveram no nosso canal. Também peço para que você convide outras pessoas a se inscreverem para nos ajudar na propagação da palavra do Senhor. Curta essa live, deixe lá também as notificações marcadas para que sempre que a gente entrar ou postar algo, vocês tenham acesso. Compartilhem também essas lives que com certeza abençoarão vidas. Queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor nessa noite. Pai, eu me uno com todos estes que nos ouvem, ó Deus, pedindo a tua direção, a tua bênção, a tua graça, a tua saúde, a tua cura, o teu amor, o teu poder, a tua luz, a tua paz, a tua força, o teu perdão sobre cada um de nós, Pai. Ajuda a cada lar, a cada pessoa que nos ouve dentro do estado de Pernambuco, na nação brasileira e fora do Brasil, Pai. Aqueles que te servem, aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que são amigos do Evangelho, aqueles que pertencem a outras religiões e denominações. Abençoa-os, ó Deus, copiosa e poderosamente, no nome de Jesus, e que esta noite, Pai, a tua palavra ministre poderosamente ao nosso coração. Faz isso, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, mentiras deixam consequências. Mentir traz consequências. As mentiras, elas deixam consequências. Você é alguém que já se envolveu com mentira alguma vez? Ou está envolvido em mentira? E pior, continua na prática da mentira? A Bíblia, queridos, relata, e eu quero abrir aspas, que essa frase não é minha. Alguém disse que aquele que mente e que anda na mentira recebe certidão de paternidade espiritual do diabo. Fecho aspas. E Jesus, ele diz isso no Evangelho de João, no capítulo de número 8 e no versículo 44. Preste atenção no que Jesus relata. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Então Jesus está dizendo que Satanás consegue gerar filhos. Escute. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, ou seja, quando ele diz verbalmente mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, ninguém pode mentir e dizer que é filho de Deus. A mentira não deve fazer parte na vida de um filho de Deus, na vida de alguém que entregou a sua vida a Jesus, na vida de alguém que anda sob a influência do Espírito Santo e da palavra de Deus. Queridos, nesta noite eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Você tem andado na verdade? Por acaso, quando você mente, você vai aos pés do Senhor, você pede perdão? Você procura a pessoa ou as pessoas que mentiu e faz uma retratação, confessa tudo, trata tudo. Porque mentiras, queridos, trazem consequências. Escuta o que diz o Salmo de número 120, o verso de número 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Senhor, livra a minha boca de mentir. Tira da minha boca a mentira. O salmista pede isso a Deus. Mas, queridos, mentir e falar a verdade ainda é uma decisão nossa. Queridos, quando a Bíblia registra o primeiro assassinato, também em seguida vem mentira. Porque Deus pergunta a Caim: Caim, cadê o teu irmão Abel? E simplesmente ele diz: Senhor, por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão para saber da vida dele? E o Senhor sabe que Caim está mentindo e diz: Caim, a terra clama o sangue do teu irmão. Eu estou ouvindo. Eu vi que você assassinou o seu irmão. E como é que você diz que não sabe? E diz a Bíblia, por causa desse assassinato, e também junto vem uma mentira,
Porque quando ele foi questionado sobre o irmão, ele não confessa que matou o irmão. Ele disse que simplesmente que não sabia. E o Senhor amaldiçoa a Caim. Queridos, Satanás derrubou a comunhão de Adão e Eva com o Senhor por meio de uma mentira. Ele mente. Ele disse que na verdade, se Adão e Eva comessem do fruto, que o Senhor disse para não comerem, jamais eles morreriam. E na verdade houve morte espiritual, houve mentira. E Satanás ali assume o domínio seu nas pessoas por meio da mentira, enxerta o pecado no coração das pessoas. No Novo Testamento relata um casal cristão, frequentava a igreja, até se envolveu no movimento de abençoar vidas. O casal de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. O casal chamado Ananias e Safira. E simplesmente diz a Bíblia que esse casal diz que vai vender a sua propriedade e que eles reteriam parte do valor e que o restante entregariam aos pés dos apóstolos. Ananias levaria parte da oferta e Safira, sua esposa, a outra parte. Mas o problema é que quando Ananias chega na casa de Deus, Pedro está no altar e Pedro está impregnado do Espírito Santo. Aí deixa eu abrir um parêntese. Mentiras diante de Deus, esse negócio não vai terminar bem. O tema dessa live dessa noite é mentiras trazem consequências. Mentiras deixam consequências. Elas vão vir independente do tamanho da mentira. Talvez ela não chegue no primeiro momento, mas ela vai chegar. A mentira na vida de Caim trouxe maldição. Na vida de Adão e Eva trouxe morte espiritual. Mas na vida de Ananias e Safira trouxe morte física e morte espiritual. Porque mentiram. Pedro pergunta, cheio do Espírito: foi por quanto que você vendeu, Ananias, a propriedade? Ele disse: foi por tanto. Escute o que Pedro diz a Ananias: por que permitistes que Satanás enchesse teu coração ao ponto de fazer você mentir ao Espírito Santo e não aos homens? E diz a Bíblia que Ananias cai morto. Mas, queridos, por que Pedro disse que Ananias estava mentindo? Porque alguém sabia da verdade. E o Espírito Santo sabia de toda a verdade. Por isso que somos gerados na verdade. Por isso que somos filhos da verdade. Ninguém pode ser filho de Deus e ter como pai Satanás. Esse negócio não funciona. Jesus disse que Satanás gera seus filhos e eles são gerados pela mentira. Queridos, Provérbios, em capítulo 12 e o versículo 22, escute, diz o seguinte, preste atenção: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente o seu prazer. Em outras palavras, o Senhor disse: eu abomino a mentira. Eu abomino aquele que pratica a mentira, que anda na mentira e que fala a mentira. Porque mentira em Deus, esse casamento não funciona. Quem sabe você goste de uma mentira, goste de um engano. E eu quero te dizer que se você não se arrepender, se você não for aos pés do Senhor, se você não buscar a graça de Deus, tratar tudo isso e confessar tudo, você vai acabar mal. A mentira vai destruir você, porque ela traz consequências. Queridos, eu quero relatar para você uma história que está lá em Juízes, no capítulo de número 16, a partir do verso de número 6, de um homem que foi gerado para um grande propósito do Senhor, Sansão. Sua mãe e seu pai o consagram ao Senhor desde o seu nascimento. Ele era um nazireu de Deus. E uma das condições de Sansão ser um nazireu era não cortar o cabelo, não passar navalha no cabelo, e nem consumir bebida forte, e nem tocar em coisa morta.
Mas diz a Bíblia que Sansão se enamora por uma mulher chamada Dalila. Ele não sabia que ela era enviada pelos inimigos de Israel. Havia um complô por trás dela para destruir a nação de Israel. E sabia que se vencesse aquele que era o defensor de Israel, toda a nação estaria automaticamente debaixo de escravidão. Porque iria faltar resistência contra o inimigo. Queridos, Satanás sabe como entrar e destruir a nossa resistência se você entrar no território dele. Quando você decide mentir, você está no território do diabo e não do de Deus. Aleluia. Escuta o que diz o verso 6 de Juízes 16. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e em que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Versículo de número 7. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ora, os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Aleluia. Ele diz para ela que 7 tendões frescos e não secos seriam suficientes para deixá-lo ele sem força, e ele seria como qualquer outro homem. Um homem comum, um homem que não tinha um propósito, ele seria facilmente vencido. Mas escute o que diz o verso de número 9 de Juízes 16. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Havia lá uma emboscada para a vida de Sansão. Porque mentira, se você não sair dela com muita pressa, você vai se emaranhar no ninho de Satanás. Escute. Tinha ela, versículo de número 9, no seu quarto interior, homens escondidos. Então ela lhes disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada, ou seja, um fio que tinha queimado. Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse Dalila a Sansão: em que? Eis que zombastes de mim e dissestes mentira. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Dalila sabia que Sansão mentiu para ela, mas Sansão decidiu entrar no caminho da mentira, porque quando Dalila perguntou a ele em que consistia a sua força, ele poderia ter dito que isso não era problema dela. Ele poderia dizer que isso era um segredo dele com Deus e que ele não iria dividir com ela, que era algo espiritual da vida dele que ficaria por ali, que não daria a ela o segredo da sua força. Com quem você tem compartilhado os seus segredos? Com quem você tem compartilhado a sua vida, a sua história? Mas Sansão usa da mentira, achando que o diabo é bobinho. Sansão acha que uma simples mentira, o diabo não iria voltar mais outra vez. Escute o que diz o versículo de número 11. Ele disse: se me amarrares bem com cordas novas, com que não tenha feito obra nenhuma, então enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vocês estão vendo a segunda mentira de Sansão? A primeira foi com tendões frescos, agora com cordas novas. Escute o que diz o verso 12. Dalila tomou cordas novas e amarrou, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. De novo a emboscada está armada para pegar Sansão. E ele as arrebentou com o seu braço, como se tivesse amarrado apenas com um fio. Versículo 13. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e tem dito mentiras. De novo Sansão mente. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele respondeu: se teceres 7 tranças, aleluia, da minha cabeça com a urdidura da teia, e se firmares com um pino de tear, então enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia,
tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Escute, e as fixou com um pino de tear, e lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Versículo de número 15. Então disse ela: como dizes que me amas, se não está contigo o meu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Queridos, há pessoas que mentem uma vez e tentam consertar uma mentira com outra mentira. Jesus disse que os que mentem são filhos do diabo. Você não pode andar no caminho de Deus mentindo, com mentira, com enganos. Esse negócio não vai terminar bem. Mas Sansão achou que iria terminar bem. Sansão achou que não ia ter problema nenhum, que estava tudo certo. Eu quero te dizer que mentir traz consequências. E elas vão chegar. Porque mentira é algo que não vem do coração de Deus. Satanás é o senhor da mentira. Ele é tão articulador na mentira que Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio. Ele mente para anjos, e anjos decidiram acreditar no projeto de Satanás em sentar na cadeira de Deus, e acabou esse negócio mal. Porque Satanás e os demônios foram banidos, e os anjos foram banidos do céu. Mas escute, o versículo de número 16: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Sim, porque quando você entra no território da mentira, o diabo vai articular para você revelar o seu segredo, para você ser destruído. Porque quando você mente, você dá aquilo que nós chamamos no ambiente espiritual de legalidade para o diabo. Por isso que, se você mentiu, vá aos pés do Senhor imediato. Procure as pessoas, rasgue o coração, confesse tudo, para que as sequelas disso sejam as menores possíveis. Porque viver mentira, um dia a conta vai chegar, as consequências vão vir, e o seu fim não vai ser bom. Escute o que diz o versículo de número 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe tinha descoberto todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila, versículo 19, fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe o cabelo, as tranças da sua cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda dessa vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Queridos, quando andamos no território da mentira, como diz o profeta Isaías no capítulo de número 59, eis que os vossos pecados fazem entre vós e o Senhor separação. Por conta disso, o Senhor vira o seu rosto e não nos ouve. Sansão esqueceu que antes ele tinha mentido, e agora ele não percebe que Deus não está mais com a unção na vida dele, porque mentira rouba a unção de Deus na sua vida, e você começa a se impregnar das coisas de Satanás. Jesus disse que todo mentiroso tem por pai o diabo. E quando mentimos, nós procuramos agradar a Satanás. Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo de número 44. E agora, Sansão tem que, por conta da sua mentira, das suas mentiras, melhor dizendo, ter que administrar as consequências. Versículo de número 21 de Juízes 16 diz: então os filisteus pegaram nele
e lhe vazaram os olhos. A primeira coisa, furaram os olhos de Sansão. A mentira cobrou um alto preço depois da tirada, da remoção da unção da vida de Sansão. Ele nunca mais iria enxergar. Quem sabe você tem andado em mentira, mas quem sabe a mentira, você se livre dela, mas consequências vão ficar. Quem sabe consequências físicas, quem sabe consequências espirituais, quem sabe consequências na sua alma, onde você vai ter que provar às pessoas agora que é uma nova criatura, que é alguém que merece uma chance, porque mentirosos perdem credibilidade, e reconstruir a credibilidade é um processo que demanda muito tempo. Isso não acontece do dia para a noite, queridos. Por isso que precisamos ser cautelosos e cuidadosos. Mentiras trazem consequências. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava o moinho no cálice. Que fim terrível para um homem que tinha um propósito tremendo do Senhor. Queridos, nesta noite vamos pensar nos nossos passos, nos nossos rumos. Se a verdade tem faltado nos seus lábios, ainda dá tempo de você consertar tudo, de você ir aos pés do Senhor, de pedir perdão. Se humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Ainda dá tempo de refazer o caminho, de mudar a história, de minimizar os impactos dessa mentira na sua vida. Apocalipse 21, de 8, para encerrar, diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Jesus fala isso em Apocalipse 21, versículo de número 8. Os mentirosos não têm parte com Deus nem no seu reino. Ele disse que a sua parte é no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte, é a morte espiritual. Jesus disse que mentira traz morte espiritual. Não brinque com a mentira, porque a mentira vai trazer consequências. Que nessa noite você reflita sobre essa palavra e você saia, em nome de Jesus, porventura, se entrou em algum caminho de mentira. Que seus lábios, possa ser como está lá em Provérbios, aleluia, no capítulo 12, e versículo 22, na parte B, que diz: Mas os que agem fielmente são o prazer do Senhor. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Vamos orar, queridos. Pai, eu me uno agora com todos estes, para irmos a Ti, Pai, e se porventura houverem mentido, nós pedimos perdão. Tira a mentira da nossa mente, dos nossos lábios, dos nossos ouvidos, do nosso interior, para que sejamos verdadeiros filhos Teus, andando na verdade. Pai, se alguém porventura mentiu ou está na mentira, perdoa o seu pecado agora, sare a sua alma, livra os Teus filhos da mentira, Pai, para que as consequências não venham produzir maldição como foi na vida de Caim, não venha produzir afastamento como de Ti, da nossa vida, como foi na vida de Sansão, que não venha produzir morte física, como foi na vida de Ananias e Safira, por conta da mentira. Que a mentira não venha trazer sequelas no nosso corpo, como foi em Sansão, que os seus olhos foram furados, ó Pai. Nos ajuda a andarmos na verdade, porque Jesus Cristo, por meio dele, diz o Evangelho de João, no capítulo 1, a graça e a verdade foram trazidas à terra. Nos ajuda, Pai. Nos encoraja a andarmos na verdade, andarmos na influência da Tua palavra. Nos perdoa os pecados. Nos dá agora, Senhor, uma boa noite de sono. Nos livra do mal. E que amanhã, ao acordarmos, desfrutemos da Tua luz, da Tua paz, da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder. Graças te damos, ó Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
Eu declaro que amanhã você vai ter um dia extraordinário, um dia de bênção, um dia de vitória, em nome de Jesus. E quero pedir mais uma vez a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live, acione os sininhos das notificações, nos ajude a propagarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo até o dia que Ele nos permitir, ou até o dia da sua volta. Que Deus nos abençoe, tenha uma ótima noite, um abraço a todos. Eu sou o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Peniel. O amor transforma a igreja. A nossa igreja, ela está localizada na Avenida Rio Doce, no número 1019, na terceira etapa, no bairro de Rio Doce. Até a próxima transmissão. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos.